Logom é a revista online da Rosa Cruz Áurea. Esperamos que a Logom possa adicionar algo à sua vida, inspirá-lo a fazer novas perguntas e alimentar sua busca por respostas. Seja bem-vindo. Natal e Espiritualidade, Parte 2. O limite da consciência humana. João Batista sabe interiormente que não é a mera transformação inicial da sua consciência eu que deve ser o produto final da transformação, e por isso ele anuncia que algo muito maior tem que se manifestar. No primeiro texto desta série sobre o Natal e a espiritualidade, O Segredo da Alquimia Interior, abordamos o tema dos símbolos cristãos em sua relação com as festas cristãs e com as fases da alquimia. Dando continuidade àquelas reflexões, faremos um paralelo entre o ensinamento cristão e uma de suas principais fontes, a tradição egípcia. Isto porque o cristianismo, tendo nascido do povo hebreu, herdou também o que este já havia assimilado dos egípcios. E essa herança não se restringe aos elementos da tradição exterior, mas comporta principalmente os princípios da sabedoria interior do povo egípcio. As 4 fases de transformação na sabedoria egípcia e cristã. Na narrativa interior do cristianismo que encontramos nos evangelhos, existem 4 personagens especialmente importantes: Herodes, João Batista, Jesus e o Cristo. Essas personagens são diferentes aspectos da mesma consciência, da mesma vida humana, ou seja, são diferentes fases em que a consciência humana se manifesta. E através da manifestação da consciência humana, um estado de vida ganha forma. Representações desses 4 símbolos também podem ser vistas em um dos lugares mais magníficos de todo o Egito, o Templo de Abu Simbel. Em sua última parede, ou seja, no aspecto mais interior, que representa o arquétipo mais profundo do ser humano, há 4 figuras sentadas, uma ao lado da outra. São elas: Ptah, Deus da escuridão; Ramsés, a nova consciência que começa a nascer no ser humano; Ramsés na forma de Osíris, o deus egípcio, a consciência humana já unida ao princípio universal, simbolicamente, a divindade que se encontra dentro dela. Horus, o deus falcão, o espírito manifestado na consciência do ser humano. Com o paralelo existente entre essas 4 figuras egípcias e as 4 personagens do Evangelho citadas anteriormente, vemos que também na sabedoria egípcia pode-se falar em nigredo, albedo, cauda de pavão e rubedo. As 4 fases da alquimia. Nela também encontramos os significados do Natal, da Páscoa, do Pentecostes e da Manissola. Constatamos, enfim, a representação de um processo que se inicia com o surgimento de uma semente na consciência, se desdobra com a germinação e crescimento dessa semente e se consolida com a sua frutificação. A natureza e a sabedoria universal dão testemunho da realidade mais interior do ser humano. Herodes e Ptah, o despertar da consciência. O que define a nós mesmos? Aquilo que chamamos de eu é indefinível, porque não é o nosso nome, não é o lugar onde nascemos, não é nossa profissão, não são nossos gostos particulares, ou seja, nada do que usamos para tentar definir a nós mesmos define a nós mesmos. O eu é essa consciência que sempre existiu, sempre se manifesta e é indefinível.
No estágio onde nos encontramos agora, parecemos muito com Herodes ou com Ptah, porque quando a consciência humana acredita que o seu centro, seu eu, são os seus pensamentos, seus gostos, seus desejos, seus condicionamentos e tudo mais, ela vive uma falsa identidade, vive um eu colado a esses véus. Contudo, além dessa identidade ilusória, existe um princípio muito mais profundo que é o mesmo em todos nós. Ele é a essência da consciência de si. É a semente que se encontra dormindo profundamente no inverno da nossa consciência e que precisa ser tocada para que se torne novamente ativa. Quando o toque acontece, ouvimos um chamado, uma voz, como se fosse uma força eletromagnética que mexe na bússola da nossa consciência e faz com que essa bússola, que funcionava tranquilamente com seu norte e sul, seus gostos e desgostos, entre em convulsão. Em termos simbólicos, dentro de Herodes, que é o rei-eu desta natureza, desperta um princípio diferente. Na linguagem do Evangelho, é uma nova criança que nasce e que Herodes busca desesperadamente saber onde está, como é, por que veio. Isso porque a primeira reação do nosso eu, quando essa semente se torna ativa, é tentar retomar o controle da vida, a ordem, aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe desagrada, a lógica do eu. Porém, como dissemos no primeiro texto desta série, a partir do momento em que a semente da luz se torna ativa, a lógica do eu nunca mais vai funcionar do mesmo jeito e o ser humano necessariamente se torna um buscador. Aqui, o paralelo entre Herodes e Ptah é significativo. Ptah é o deus da escuridão, não no sentido pejorativo, mas que representa um estado de consciência que a luz não consegue iluminar diretamente. Existe um princípio de luz que se tornou ativo, mas ele ainda é invisível. É por isso que no templo de Abu Simbel, por exemplo, a quarta estátua, a de Ptah, nunca é iluminada pela luz do sol, mesmo nos solstícios, e isso foi planejado para que fosse assim, pois as outras três são João Batista e o limite da consciência humana. O despertar da consciência que marca o primeiro estágio evolui, e se a consciência de fato der ouvidos a essa voz e parar de insistir na sua velha lógica egocêntrica, ela começa um caminho de busca que gera uma primeira transformação. Então, temos o surgimento de uma nova consciência que ainda não é a consciência espiritual e que poderíamos denominar consciência plenamente humana. Simultaneamente, ocorre o germinar da semente e ela passa a ser o motor principal da vida dessa consciência. É por isso que no simbolismo interior do cristianismo, esse segundo estágio é associado à figura de João, o Batista. João significa a consciência humana e Batista porque ele anuncia algo que vem e diz claramente: não sou eu, mas aquele que vem depois de mim. Ele sabe interiormente que não é a mera transformação inicial da sua consciência eu que deve ser o produto final, e por isso ele anuncia que algo muito maior tem que se manifestar dentro dele, e essa transformação o leva até um limite. Os cristãos associaram esse limite com o Rio Jordão, que é orientado de norte a sul. João se encontrava na margem oeste e olhava para a margem leste, onde nasce o sol e de onde simbolicamente vem a luz do sol ou a nova luz dentro do próprio ser humano. Mas esse limite da consciência já foi indicado no passado como o rio Nilo no Egito, como o Mar Vermelho para os hebreus, como o Oceano Atlântico na Idade Média,
para onde as pessoas faziam uma peregrinação até Santiago de Compostela, indo até Finisterre, o fim da terra, o fim de tudo. E a própria busca do ouro que se deu nas Américas associa-se em grande medida à travessia do continente e à chegada no grande mar, o Oceano Pacífico, que pode ser também, em termos modernos, a indicação desse limite. Então, a nova consciência, que ainda é a consciência humana, mas na qual a semente, o princípio universal germinou e já gerou uma grande transformação, precisa chegar ao seu limite. E o que ela encontra quando atinge esse limite? Ela encontra a si mesma.